Meus irmãos, nesse momento em que nós buscamos ao Senhor e ouvimos a sua voz através da pregação da palavra, nós estamos falando durante esse mês aliás, respondendo à pergunta se as circunstâncias elas nos definem ou não. E hoje nós vamos encontrar a resposta para isso através da leitura do livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós faremos a leitura do verso de número 12 ao verso de número 17. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, do verso de número 12 ao verso de número 17. O livro de Abacuque fica entre Naum e Sofonias. Vocês sabem disso, né? O som das folhas. É muito bom. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, dos versos de número 12 ao verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque faze os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Cuida do nosso coração, ó Deus, nos guia no caminho de resposta a tudo aquilo que o Senhor nos ensinar. Se com pregador nessa noite, ó Deus, e com Tua amada igreja, para que, mediante a exposição da Tua palavra, nós possamos, ó Deus, louvar e engrandecer Teu nome com um culto de vida racional, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos nos encontrar lutando para aliviar uma tensão que ela é muito comum em nosso meio, como Igreja do Senhor. Essa tensão é como se você estivesse numa estrada e houvesse uma bifurcação. E aí você precisa tentar, de alguma forma, discernir se você vai para um caminho onde a palavra do Senhor é a teologia que rege a sua vida, é o entendimento que você tem sobre todas as coisas, ou se você vai para um caminho de desespero, de respostas rápidas, de alguma espécie de atalho que aparecer para você. Afinal de contas, o sofrimento durante a jornada muitas vezes coloca a gente nessa tensão de entender se a teologia que nós estamos aprendendo, elas têm alguma aplicação, se elas de fato elas vão ajudar a gente a lidar com a realidade árdua da nossa vida. Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Que às vezes, no meio de um trem cheio, onde é que eu coloco em prática o que eu aprendi no domingo? No meio de uma confusão familiar, o que eu faço com a teologia que eu aprendi na escola dominical? Parece que a gente está sempre no meio dessas tensões. É quando os problemas aparecem que a gente precisa, de alguma maneira, se agarrar à palavra do Senhor, buscar Ele em oração, buscar Ele através da comunhão, mas a gente fica, de alguma forma, se perguntando se Deus é soberano, altíssimo, se é tudo aquilo que nós cantamos anteriormente. Então, por que esses longos períodos de sofrimento, de dor, de desânimo, de violência, de maldade no mundo continuam assombrando a gente? O livro de Abacuque, nós encontramos esse profeta que ele está lutando com a mesma questão.
Ele se encontra cercado por muita maldade, por muita violência e por muitos conflitos, e não apenas conflitos que vêm de fora, do povo babilônico que agora está assombrando o povo de Judá, mas ele também está perplexo pela injustiça que se origina no meio do povo que deveria testemunhar a respeito desse Deus, do Yahvé que nós cantamos hoje, que nós proclamamos hoje. Então, Abacuque, oprimido pela injustiça e pelo mal que vem de fora, mas também que vem de dentro do seu povo, ele lamenta diante do Senhor e ele pergunta: Senhor, quanto tempo? Vai durar quanto esse tipo de injustiça? Por que parece que o Senhor está olhando para nós e está de alguma forma parecendo ocioso, não fazendo nada, não respondendo às orações daqueles que ainda permanecem fiéis de alguma forma? Porque o Senhor parece não responder à minha oração, eu sou um profeta. Então, quase nós podemos sentir, nesses 3 capítulos do profeta Abacuque, a injustiça. Mas Deus revela o seu plano. Se no capítulo 1, Abacuque, ele se derrama, ele está indignado com muitas das nossas orações, ele está expondo tudo aquilo que aquele povo estava sofrendo e a injustiça que ele estava presenciando. No capítulo 2, Deus responde, parece que não responde de uma maneira que lhe agrada muito. Mas o capítulo 3 vai ser uma resposta digna de alguém que de fato compreendeu e mesmo sem entender a princípio recebeu uma resposta. Muitas vezes nós experimentamos os mesmos sentimentos, fazemos as mesmas perguntas que Abacuque. Por que a injustiça e a turbulência parecem não ser controladas? Por que parece que o mal está sempre ganhando? Esses episódios da nossa vida, por que parece que o mal nunca vai ser derrubado? Por que Deus às vezes parece tão distante e silencioso para nós? Por que as resoluções para as circunstâncias da minha vida são tão dolorosas, aparentemente injustas? Se Deus é soberano e bom, então por que isso está acontecendo? A gente costuma ficar também muitas vezes incomodado quando as pessoas fazem essa pergunta para nós: mas se Deus é bom, então por que as pessoas sofrem? Mas muitas vezes a gente precisa ser honestos, precisamos ser honestos conosco e dizer que às vezes a gente também está se perguntando da mesma maneira. Nossa, é uma tempestade depois da outra, é um baque depois do outro. É quando nós somos esmagados pelas provações e adversidades da vida. Às vezes, essas situações podem definir quem nós somos. Elas podem definir como nós vamos responder a elas. Nós vamos encontrar orientação e encorajamento para as nossas almas cansadas, enquanto nós somos conduzidos pelas páginas desse livro. Nós lemos uma pequena porção, mas vocês vão perceber que a gente vai tentar ao máximo abranger esse livro todo, para a gente conseguir encontrar uma resposta para aqueles que não entendem o que Deus está fazendo. E esse livro, ele começa nos ensinando sobre o próprio Deus. Aliás, o que Abacuque pode nos ensinar a respeito desse Deus? Para vocês terem uma noção, esse livro ele é escrito um pouco antes da queda de Jerusalém para os babilônios. E durante um grande tempo de agitação política e social, Nabucodonosor II, um rei muito mais perverso, maldoso e violento do que o Nabucodonosor I, ele exerce poder sobre esse povo, sobre Judá, sobre um pequeno povo, um remanescente, aquilo que sobrou do povo de Deus, muito depois da divisão dos reinos entre Reino do Norte e Reino do Sul. E agora o que restou vai sofrer uma grande pressão e vai sofrer muita ameaça por parte desse povo inimigo. Então os justos estão sofrendo aqui. Mas ao mesmo tempo que eles estão sofrendo, eles também estão pecando. Porque, acredite se quiser, mas gente que sofre, peca bastante. Gente que sofre, por mais que esteja numa situação lastimável, digna de dó, de misericórdia, de pena, às vezes eles agem pior do que os inimigos, do que aqueles que não conhecem o Senhor.
Aliás, o livro de Abacuque mostra exatamente que uma nação chamada pelo Senhor pode se comportar de maneira perversa em um momento em que eles deveriam buscar ao Senhor em jejum, em oração, em choro, em pranto, rasgando o coração. Então, diante dessa situação, a primeira coisa que nós aprendemos com Abacuque é que ele fala com um Deus que acolhe as nossas dúvidas e as nossas reclamações. Talvez você tenha dificuldade de se aproximar de Deus e de contar para Ele quais são os seus problemas, porque você acha que vai encher a caixa de mensagem do Senhor com mais um pedido, com mais uma lamentação. Mas o Senhor, Ele tem uma misericórdia de eternidades. A graça e a compaixão dele dura por eras, então você não precisa se preocupar com isso. Aliás, Deus nos convida a abrir os nossos corações diante dele. A gente não precisa negar a nossa dor, nós não precisamos negar a nossa confusão ou até mesmo as dúvidas que estão nos assolando. Porque se a gente faz isso, a gente vai perder exatamente a beleza do ponto a seguir. Deus, ao contrário disso, é aquele pelo qual nós podemos correr e colocar a nossa dor e preocupação diante dos seus pés. Repare o que o verso de número 2 e verso de número 4 dizem a respeito disso. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Isso parece com algum tipo de realidade que você conhece? Parece não, é quase igual. Nós temos visto a maldade no mundo aumentando. Nós temos visto a apostasia esfriando o coração de muitos daqueles que nós admirávamos. Nós temos visto, aliás, a impiedade no meio dos nossos. Pessoas que tinham sido responsabilizadas, aliás, que eram responsáveis por cuidar do rebanho do Senhor, sendo agora levadas com as mãos para trás, algemadas, porque elas foram acusadas de crimes hediondos. E aonde é que Deus está em tudo isso? Em primeiro lugar, Deus está ouvindo o clamor daqueles que de fato não se conformam com a injustiça. É necessário que mais pessoas parem de apenas ficar orando para que as coisas melhorem na sua própria vida e comecem a demonstrar a sua bem-aventurança de serem famintos e sedentos por justiça, para que sejam saciados diante de Deus, mas com confiança, em nada duvidando. Essa maldade que a gente está vendo, a proliferação da injustiça, ela não passa despercebido pelo Senhor. Mas o Senhor escolheu esse meio de graça, que é fazer com que justos se prostrem, como nós fizemos agora em favor dos nossos missionários, e peçam, digam, de fato, Senhor, está horrível isso aqui. Se você tem medo de fazer isso, eu quero convidar você a meditar nos Salmos. Se debruce, preste atenção nas palavras desses homens. Parece mesmo que quando Davi pede para que Deus quebre a mandíbula dos inimigos, ele está de alguma forma usando uma metáfora. Não, ele está dizendo, olha, tem gente fazendo coisa errada, tem gente falando mal do Senhor, tem gente se levantando contra o seu povo, e essas pessoas precisam experimentar a tua mão poderosa. Mas Everson, nós somos um povo pacífico, que pertence a um Deus vingador. Nós somos, de fato, pacíficos, mas o nosso Deus é justo. Nós oramos a Deus dessa maneira e apresentamos diante dele as calamidades do mundo, exatamente porque nós não podemos agir pela nossa própria força. Mas quando nós nos dobramos diante dele e falamos assim, Senhor, olha o que está acontecendo. Eu gosto muito das analogias familiares. Você já deve ter feito isso, ou você foi alvo disso. Quando um filho chega e fala assim, olha, está vendo, pai, o que ele está fazendo? Está vendo, pai, o que ele está fazendo? Com a mesma inocência e confiança, nós precisamos nos chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, olha o que está acontecendo lá fora. A criação que o Senhor fez agora está cuspindo no prato que comeu.
a criação que está sendo abençoada, os injustos que também recebem o sol e a chuva, eles estão aumentando na sua maldade. E, aliás, no meio da nossa igreja também tem pessoas que têm se levantado para agir como se fossem do mundo. Senhor, faça alguma coisa, por favor. Nos méritos de Cristo, faça alguma coisa. E isso é possível por quê? Porque Deus é um Deus que escuta. Como um pai que se inclina para ouvir melhor o seu precioso filho falar. Deus inclina o seu ouvido para os seus filhos. O Salmo de número 31, verso de número 2, diz assim: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. O Salmo de número 116, verso de número 2, diz o seguinte: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Esse Deus é um Deus que ouve as orações de seus filhos e responde aos seus pedidos de ajuda. E por que ele faz isso? Porque Deus não é um Deus parado. Eu amo repetir isso para as pessoas, porque muitas vezes a maneira como nós exercemos a nossa devoção para Deus, ela é quase como católica, para ser bem específico. Nós buscamos apenas na hora da aflição, e daí nós apresentamos uma devoção esperando que a imagem do Deus que nós criamos responda de alguma forma. E pior ainda, às vezes nós, não sabendo se ele vai agir ou não, apenas esquecemos que ele está nos observando. E querendo saber se aquilo que a gente fez no culto no domingo vai se reverberar durante a semana, se a fé que foi manifestada após ouvir a pregação da palavra, ela vai ser a mesma quando o problema vier. Às vezes, meus irmãos, a gente coloca Deus num lugar na estante e acredita que de alguma forma um dia ele vai responder. Mas o nosso Deus, ele não é um Deus parado, ele não é um Deus ocioso. Ele é um Deus que de fato responde, age. O verso de número 5 diz o seguinte: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Agora essa voz é a voz do próprio Deus, ordenando para o seu povo que preste atenção naquilo que ele está fazendo. Essa é a diferença de Deus para um ídolo dos nossos dias. Se um ídolo não pode se mexer, responder ou falar alguma coisa, o nosso Deus, que nunca parou de trabalhar, trabalha até hoje, trabalhou no tempo em que Cristo estava na terra e trabalhou antes que os montes nascessem. Esse Deus, ele continua trabalhando e dizendo para nós: preste atenção. Eu gosto muito dessa expressão aqui, vede entre as nações, porque ela chama cada um de nós para parar tudo o que está fazendo e contemplar atentamente, muito mais atento do que você estaria assistindo a final de um campeonato, ou ao final de uma novela, que eu espero que você não assista. Mas com muita atenção, como um espectador assíduo, que tenta observar ao máximo aquilo que Deus está fazendo. Mas Everson, ele não respondeu o que eu queria. Ele não me falou nada. Mas tem certeza que ele não está fazendo? Tem certeza que a mão poderosa dele não está acudindo você em sua necessidade? E que enquanto você está focado em um problema, enquanto você está focado em um pecado específico, ele não está dando suporte para que todas as outras coisas continuem colaborando para o seu próprio bem? Para o bem daquele que ama ao Senhor? Observe, olhai e fiquem extasiados, maravilhados, desvanecei, porque esse Deus tem realizado em nossos dias uma obra tão grande que se fosse contado para vocês nos mínimos detalhes, vocês não acreditariam. É maravilhoso olhar para um Deus como esse. É maravilhoso olhar para esse Deus que ele não é manipulado pelos homens. Aliás, Deus trabalha tanto que ele jamais poderia ser atrapalhado. Quando os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos, os inimigos chegaram para tentar impedir que Neemias continuasse aquela obra.
E ele precisa parar para dizer assim, olha, estou numa grande obra, não posso descer, mas o Senhor nem sequer pode ser atrapalhado. As notícias que você está ouvindo essa semana e que estão te preocupando, a notícia que o motorista do Uber está dando para você logo no começo do dia, e você está apenas ainda acordando, mas já tem que ouvir um bombardeio de informações, elas querem de alguma forma dizer para você que Deus perdeu a mão. Deus não perdeu a mão. Observe, se maravilhe, Deus está trabalhando. E isso mostra que Ele está no controle de todas as coisas. Deus enfatiza sua soberania ao dar a Abacuque uma visão do que está por vir. O verso de número 6, ele diz, pois eis que suscita os caldeus, quando nós falamos caldeus é o povo da Babilônia, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Mas não era isso que eu estava esperando, Senhor, não era essa a obra maravilhosa que o Senhor tinha para nós? O Senhor pediu para que todas as nações parassem e observassem aquilo que o Senhor estava realizando, porque era uma obra tão incrível que se contasse a gente não acreditaria. De fato, é igual aquela história, né? Eu não acredito, só acredito vendo, não acredito. Mas o nosso Deus está ordenando alguma coisa. Não era isso que o profeta queria? Uma resposta? Nosso Deus ordena todas as coisas, até mesmo as coisas que nós não podemos entender. Longe de estarem fora do controle de Deus, as nossas provações são escolhidas a dedo por um Pai amoroso que nos refina e procura trazer em nós vida. E a nossa esperança está fundamentada na verdade de que Deus está sempre realizando o seu bom propósito em nossa vida, como nós bem lembramos Romanos 8, 28. Então, ok, nós já entendemos que Deus está fazendo uma coisa e essa coisa muitas vezes pode ser levantar o inimigo contra nós. Então, qual que é o ganho que nós temos diante disso aqui? Que sabedoria nós podemos obter através do livro do profeta Abacuque? A primeira coisa que nós podemos obter como sabedoria é a abordagem de Abacuque. Observe a postura dele enquanto ele expõe as suas perguntas. Ele não faz isso dizendo, como muitos querem ensinar para você, ele é como o pai, então chega de qualquer jeito e fala assim, ô pai, vai fazer nada? Não, não é assim que funciona. Abacuque, ele se coloca diante de Deus com adoração. E embora ele não negue nenhum dos pontos de aflição do seu coração, embora ele não esconda nenhuma das coisas que estão atemorizando o povo de Deus, ele não esquece que ele é uma simples criatura se aproximando do Criador de todas as coisas. É por isso que no momento da confissão é tão importante que a gente pare e repense quem somos nós diante do Rei da Glória. É importante que antes que a gente faça os nossos pedidos por perdão, a gente coloque 2 passos para trás e pense, olha, eu estou diante do Rei dos Reis. Não é qualquer autoridade, até porque se fosse uma autoridade terrena, nós não poderíamos nos comportar da maneira que a gente gostaria, de maneira livre, relaxada, confortável. Até mesmo para nos apresentarmos diante de Deus, nós precisamos dessa perspectiva de baixo para cima, olhando com muita cautela, dobrando os nossos joelhos e, de maneira persistente, apresentando as nossas mais sinceras orações diante do Senhor, mas sempre dizendo aquilo que Ele é. Não és tu, verso de número 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Outra coisa que nós podemos aprender através da sabedoria do profeta Abacuque é o ponto de partida dele.
A esperança do profeta está ancorada no caráter imutável de Deus. Essa frase específica aqui, aliás, ela nos ensina basicamente como nós devemos fazer as nossas orações. O Pai Nosso que nós aprendemos, a oração dominical que o Senhor Jesus nos ensinou, ela é uma demonstração disso. E no Antigo Testamento nós temos esse profeta falando assim, olha, eu não vou chegar diante de Deus reclamando. Eu vou dizer para Ele quem Ele é primeiro. Eu vou dizer para Ele, não és tu desde a eternidade, ó Senhor. Eu vou olhar para o caráter imutável dEle, que foi misericordioso no passado, que foi misericordioso no ano passado comigo. E vou colocar a minha situação hoje diante dEle, porque eu sei que Ele não mudou. Eu posso ter mudado, você pode ter mudado, e com certeza mudou. Mas esse Deus, Ele não muda. Então, Abacuque lembra-se constantemente de que Deus é santo, justo, eterno. O seu Deus que guarda a aliança é a rocha que o ancora durante as circunstâncias sempre mutáveis da vida. Porque não foi sempre que o povo de Judá foi colocado numa situação triste como cativeiro. Mas num mundo cheio de incertezas como o nosso mundo, nós podemos depositar a nossa confiança num Deus que é fiel ao seu próprio caráter. Então, agora Abacuque tem uma decisão. Ele escolhe lutar pela fé. Esse homem que encontra esperança e descanso ao aceitar que as coisas secretas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, 29. E que assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Isaías 55, 9. Observe como Abacuque exerce essa fé. Primeiro ele olha para Deus, buscando e pedindo ativamente a Deus orientação e resposta. Esperando em Deus também como um vigia que procura atentamente o inimigo. Ou como um guarda que espera pacificamente, mas alerta para que o dia nasça e o seu turno acabe. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade, já trabalharam como vigias ou guardas noturnos. Essa expectativa, ela é uma expectativa que demonstra segurança. Nenhum sentinela fica olhando as horas o tempo todo, apenas esperando que o ponteiro marque o próximo minuto. Ele vai fazer outras coisas. Ele vai aguardar, ele vai continuar ativo em seu serviço, observando o que precisa ser observado, inclusive a misericórdia de Deus, enquanto o sol ainda não nasceu. E Abacuque mostra sua fé também confiando em Deus. Aliás, essa espera com expectativa em Deus é demonstrada no verso de número 1 do capítulo 2, onde ele mesmo se coloca numa posição. Diz assim o texto: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. O que você tem feito depois que você ora? Durante a sua caminhada com Deus, enquanto nós murmuramos, nós não temos tempo para raciocinar ou para ouvir o Espírito Santo nos direcionando a como agir enquanto esperamos a resposta. Mas esperar, como não é algo passivo, é ativo, nós olhamos para Abacuque e aprendemos que, com um coração paciente, nós aguardaremos a resposta de Deus, sem murmurar, sem reclamar, mas sabendo que, de fato, a minha queixa ela não foi jogada ao vento. Aquilo que eu gostaria que Deus ouvisse, Ele ouviu. E assim como Ele ouviu uma resposta, Ele vai dar. Essa confiança em Deus, enquanto a resposta não vem, é o que torna Abacuque esse profeta mencionado pelo próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, dizendo que o justo, então, viverá pela fé. Anos depois, muitos anos depois, Martinho Lutero vai utilizar isso como máxima, dizendo que o fato de nós esperarmos em fé mostra que, de fato, a justificação veio em nossa existência. Portanto, nós podemos ficar firmes. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. E como se não bastasse, após ouvir a resposta de Deus, porque de fato o Senhor responde, é o que o verso de número 2 nos mostra, o Senhor me respondeu, do capítulo 2,
Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. É no meu tempo? É no seu tempo? De maneira nenhuma, mas no tempo determinado. Mas ela se apressa para o fim, e ela não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. A resposta de Deus nos garante que Ele não vai deixar com que a impunidade se mantenha para sempre. Pelo contrário, nenhuma impunidade ficará sem seu pagamento. Mas ainda assim, diferente dos arrogantes que vivem sem esperar, pelos seus próprios impulsos, destruindo, falando mal do povo de Deus, querendo derrubar a nossa fé, querendo descredibilizar a nossa crença, aquilo que nós acreditamos, o justo não viverá de manifestação, ele viverá por fé. E esse é o manifesto do crente, esse é o manifesto do justo. Ele se colocará aguardando a resposta de Deus. Isso é tão forte para o próprio Abacuque, que nos versículos finais do seu livro, no capítulo de número 3, nós o encontramos agora louvando a Deus por quem Ele é. E não por causa das circunstâncias se tornarem favoráveis. Aliás, se você termina de ler, você não vê que houve uma mudança. Pelo contrário, a história vai dizer a tristeza que foi o período babilônico para a vida do povo de Deus. Eles zombavam, eles queriam que o povo cantasse suas canções para que eles pudessem ficar rindo deles. Aquele povo foi retirado não apenas da sua liberdade, mas o culto havia sido prejudicado, as festividades, tudo aquilo que era cultural para o povo de Deus, que já havia sido destruído por conta da própria divisão entre si, agora estava numa total calamidade. Não havia muito do que se alegrar. Aliás, o povo de Deus cantava com muita nostalgia, lembrando do tempo em que eles eram um só. Mas ainda assim, com circunstâncias desfavoráveis, essas circunstâncias não definiram quem Abacuque era, não definiram o caráter do profeta, assim como não devem definir o nosso caráter, a nossa posição. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis para você, existe uma alegria que você deve buscar. Aliás, existe uma alegria que você já tem como característica do fruto do Espírito, mas que eu sei que é difícil enxergá-la. Eu sei que é difícil vivê-la, mas é possível, porque agora não é mais você quem vive em si mesmo, mas é Cristo quem vive em você, e Ele encheu você com essa alegria. E essa alegria, mesmo não sendo instantânea, é a alegria que faz com que Abacuque lute através do processo de olhar, lamentar, esperar e confiar. E elas são encontradas não no favorecimento da realidade, mas no próprio Senhor. Por isso que lá no capítulo 3, do verso de número 16 ao verso de número 19, ele diz: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Deus Altíssimo que nós proclamamos no começo desse culto é o Deus que nos coloca nesse mesmo lugar, mesmo que você esteja chorando pelo seu casamento, mesmo que você esteja desesperado pela criação dos seus filhos, ou pela distância que eles estão do caminho do Senhor. Esse Deus
anda em lugares altos, Ele é altíssimo e fará com que todos aqueles que se alegram, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, terríveis, assoladoras, esse Deus coloca aqueles que confiam e se alegram nele nos mesmos lugares. O Senhor não nos fez para andarmos cabisbaixos, entristecidos, desanimados, temerosos com esse mundo, com os governos desse mundo, com as guerras que estão a cada dia matando mais e mais pessoas. Esse Deus, fonte da nossa alegria, nos faz andar em lugares cada vez mais altos, ainda que as pessoas não vejam. Mas essa realidade espiritual é a realidade do Evangelho, porque esse sim nos define. Nós não podemos ser lentos em desenterrar essas preciosas verdades do Evangelho que são tecidas ao longo da palavra de Deus. Deus é santo, é justo, e embora nós sejamos tentados, assim como Abacuque, a nos comparar a alguém mais perverso do que nós, somos todos injustos e carecemos da glória de Deus. Se os caldeus eram injustos, aquele que não conheceu a Jesus, aliás, todos nós éramos tão injustos quanto. Se Cristo não viesse, nos colocasse, nos tirasse dessa realidade, nos transportasse para o reino do Filho do seu amor, se Deus não tivesse feito isso, nós seríamos injustos como eles. Todos nós carecemos da glória de Deus, Romanos 3:23. Deus poderia ter até nos deixado perdidos em nossos pecados, assim como Ele poderia ter deixado a injustiça se espalhar sem controle entre Judá. Ou Ele poderia até mesmo permitir que os babilônios aniquilassem completamente a nação mais fraca. No entanto, é na misericórdia de Deus e no seu cuidado com seus filhos que nós vemos Deus não apenas agindo, como intercedendo por nós e nos tirando também da realidade de viver em um mundo dominado pelo mal. É a disciplina que Deus muitas vezes coloca na nossa vida ao fazer com que nós tenhamos que acordar todos os dias e lidar com esse mundo terrível, pecaminoso, que nos leva a sermos purificados e vivemos de maneira aliançada com esse Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento e de todas as épocas. É quando nós olhamos para o próprio Cristo, fonte de toda a nossa alegria, que nós vemos que Ele intercedeu por nós. A resposta que você precisava, ou a resposta que você precisa, ela já foi respondida. E se você não entende o que Deus está fazendo, é necessário que você olhe para trás. E olhando para a cruz do Calvário, você contemple a maravilha que Deus fez. Porque mesmo que fosse explicado para você, você não conseguiria entender. Mas Cristo é a resposta que nos faz olhar para a nossa realidade e não sermos definidos por ela. Logo, quando nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa fé na vida perfeita, na morte sacrificial e na ressurreição de Cristo, nós podemos ter certeza de que Ele continua nos ouvindo. E é esse Deus soberano, bom e cumpridor de todas as alianças que fez com o seu povo, que será o alvo da nossa confiança. Confiança, Deus não precisa conquistar, mas é você que precisa depositar nele. Não se engane, meus irmãos, a vida cristã vai continuar sendo uma luta. Até que Ele venha, vai continuar sendo uma luta por fé. Que nós deixemos as verdades encontradas em Abacuque falarem ao nosso coração nos cenários mais sombrios da nossa vida. E que assim como ele, nós possamos confiar no Senhor e encontrar em Cristo a resposta, mesmo que a gente não entenda o que Deus está fazendo. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar. Santo Deus, Altíssimo, Poderoso, Senhor, de fato nós, na maioria das vezes, não entendemos, ó Deus, o que o Senhor está fazendo. Ao permitir, ó Deus, que a maldade aumente nesse mundo, que irmãos que estavam conosco, ou que nós admirávamos, sejam enfraquecidos e até esfriem na fé.
Senhor, muitas vezes nós não entendemos, ó Pai, o caminho que o Senhor está utilizando para forjar o nosso caráter. Senhor, nós não entendemos às vezes porque o Senhor fica em silêncio. Aliás, porque para nós parece que o Senhor fica em silêncio. Mas daí nós olhamos a Tua maravilhosa obra. Ajustamos, Senhor, a nossa visão, ó Pai, com um pouquinho mais de atenção. Desfazendo, Senhor, da névoa terrível de pecado e de justiça e de maldade desse mundo. E apertando os olhos um pouquinho, ó Deus, nós começamos a ter a nossa visão esclarecida e ampliada nos méritos de Cristo, que purifica os nossos olhos e, assim como fez com o apóstolo Paulo, tira de nós a cegueira depois de nos revelar quem é. E assim, ainda não entendendo o que o Senhor está fazendo, nós sabemos quem o Senhor é. Senhor, nós pedimos para que o Senhor continue se revelando a nós exatamente da maneira que a Tua palavra se revela. O Senhor é um Deus imutável. A aliança que o Senhor fez conosco não será revogada, Senhor, porque o mal aumentou. O sangue vertido pelo Cordeiro, ele não será revogado, porque tem muitas pessoas desviando do caminho e até muitas vezes blasfemando contra Ti. O Teu governo, Senhor, não foi enfraquecido porque os poderosos acham que estão ganhando batalhas, ó Deus. O príncipe da paz não perdeu a sua majestade porque as guerras elas aumentam em nosso meio. A Tua compaixão, Senhor, não saiu do nosso meio, ainda que nós respondamos aos problemas com infidelidade e reclamação. Nós sabemos quem o Senhor é. Nós só pedimos, ó Pai, que o Senhor, que nos tornou justos, nos ajude a viver por fé e não por vista, definindo a nossa existência conforme a Tua palavra diz que nós somos. Chamados, justificados, predestinados, glorificados, aperfeiçoados em Ti. E não vítimas, ó Deus, de uma realidade de fato assoladora, triste. Mas nós aguardamos, Senhor, a resposta final, quando todos aqueles que zombavam do Senhor serão envergonhados. E daí já não haverá mais tempo, Senhor, para arrependimento. Mas aqueles que se mantiveram firmes e viveram pela fé, os justos que o Senhor justificou, estes sim, ó Deus, poderão gozar, ó Deus, a vida eterna contigo para todos sempre. Ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos o final dessa resposta que o Senhor começou a dar para nós ali no Calvário. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.